palavrão. Então, bom dia a todos, a todas. É com muita satisfação que a gente, né, consegue chegar dessa forma mais pertinho, né? Dizer que as minhas colegas, né, estão aqui, a Rebeca, a Cláudia, e hoje a Rosângela vem aqui para fazer engrossar o caldo, né, dessa sessão comentar. Eu vou perguntar se eu tirei. Não divulgo. Tá? Então, o vídeo da aula ou o vídeo do filme? Quem fala da Panda? Travou pra assistir? Travou agora. Da aula. Congestionou? A gente vai assistir. Ah, tá bom. Eu sou leitora de legendas. E assisti o filme sem problemas. Tá. A gente acha aí quando travar. A memória agora. Antes da gente falar do gênero, eu acho que seria importante a gente contextualizar um pouco. Não que seja especialista em Agnes Varda, mas enfim, eu acho que é importante a Agnes, né? Além da questão da realização do filme, né? Ela foi uma cineasta que conseguiu produzir muito, ficando rápida. É uma produção artística que demanda dinheiro, né? Não é como escrever escrever um livro, mas fazer um cinema, fazer um filme que estreie, né? Eu acho que essa é uma que estreia, uma cultura bem difíceis. Só para contextualizar, fiz uma pesquisa sobre cineastas brasileiras jovens que realizaram filmes a partir de 2001, né? E como parte, então, para definir o que eu estava iniciando como produção de cineastas, eu escolhi, vamos pegar aquelas cineastas que conseguiram, depois de 2000, fazer um longa-metragem e lançar esse longa-metragem, né? Seja no festival, seja comercialmente. E eu chego a um número, assim, agora não lembro aqui de cabeça, mas acho que são 20 e poucas, né, diretoras jovens, né, nascidas no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que vão fazer, então, conseguir fazer um longa. Então, imagina a Agnes, né, que começa a produzir muito antes disso, né? Aqui no Brasil, na mesma época, a gente vai ter, assim, poucas diretoras, pouquíssimas, para não dizer, né? Para não dizer nenhuma, vão ter poucas. Então, ela consegue produzir isso. Mas é importante também dizer que ela nasce em Bruxelas, que ela é belga, né? E ela vai para a França. Então, tem a questão do contexto também, do lugar, né? Então, tudo a gente vai fazendo, porque todas essas informações todas estão na internet, vocês vão achar em qualquer lugar. Mas eu acho que a diferença está em a gente ter as informações e a gente pensar um pouquinho sobre elas, né? Então, entender que talvez se ela tivesse ficado na Bélgica, ela não fosse fazer filme algum, né? Ela vai para a França, e aí ela é uma das, se não a única que vai ter, assim, não, tem mais, né? Mas que vai aparecer lá na Nouvelle Vague, que é um movimento francês da década de 60 de cinema, que tem muito mais homens, é óbvio, né? Mas é nesse momento que ela vai se inserir. Então, esse contexto também, ela tem que sair do lugar que ela vive. Ela tem que sair do lugar que ela vive para uma grande metrópole para produzir cinema, para conseguir. Então, lá ela consegue produzir. E isso se mantém. Quando a gente olha, então, por exemplo, para o Brasil, a gente vai ver isso, né? Que são lugares que são polos cinematográficos. Aqui no Brasil, isso muda um pouco em função das faculdades de cinema, mas são a ser abertas, sobretudo nos últimos anos, né? Vamos falar por quê, a gente sabe, né? Sobretudo nos últimos anos, lá no Recôncavo Baiano, hoje, o movimento que a gente vê de cinema lá muito forte, ele é decorrente da universidade que foi aberta lá, né? E dali saem grandes cineastas que estão fazendo filmes fantásticos, que a gente está vendo por aí, né? Então tem essa questão, né? Ela ser uma mulher, no momento em que as mulheres produziam, né? Mas ela vai para uma grande metrópole, ela se junta com um grupo de produtores da Nouvelle Vague para começar a produzir. E tem outra coisa que é interessante também, o cinema da Agnes é documental, né? A gente vai o gênero, né? Fazendo todas as nuances que depois a Rebeca também pode conversar um pouco, né? Sobre a questão dos gêneros, o gênero documental que hoje está numa outra fase, enfim. A gente vê cada vez mais a ficção emulando o documental cada vez mais ficcionalizando, né? Mas o cinema da Agnes é muito documental. E isso também é uma característica do cinema feito por mulheres. E eu fico pensando se isso é uma questão só estética, e lanço para vocês, ou se é também uma questão econômica, porque muitas vezes fazer o documentário é muito mais barato do que fazer um filme de ficção, né? Os próprios filmes da Agnes são filmes feitos na raça, né? Então eu fico pensando nisso. Quando a gente olha, por exemplo, para o Oscar do ano passado, das 5 indicações, melhor documentário, 4 foram dirigidos por mulheres, né? Então é uma questão que eu acho que é importante também a gente pensar, né? Essa relação das mulheres com esse gênero específico do documentário, e a Agnes é um emblema disso, né? Esse lugar, assim, dela. E essa relação do documentário, então, dentro não vou esperar para entrar no documentário, mas de pensar o que o documentário nos possibilita, né? Dentro também de uma discussão estética, né? Mas
sobretudo de uma discussão cultural, e aí eu digo, né, para quem não sabe de onde eu venho, né, eu venho dos estudos da literatura comparada, então, trabalhando sempre nessa coisa de comparação, né, e por isso depois acho que a gente pode também fazer isso, discutir um pouco comparando o filme esse específico com outros filmes, né, mas sobretudo aí me interessam os estudos culturais e a pensar como essas obras, qual é o respingar, usar então a palavra que tem a ver com o nome do filme, né, qual é o respingar dessas produções na cultura e o que da cultura essas produções nos trazem, né? O que elas nos apresentam. E eu acho que o cinema da Agnes, ele faz muito isso, ele é um cinema que traz muitas questões culturais, né, e estéticas, mas ele fala muito do seu tempo, do tempo que é feito e do momento no qual ela está vivendo, na França, na Europa, enfim. Essas questões são importantes, né? Então acho que a gente tem que, talvez, pensar nisso, né, em todos esses ciclos que fazem com que a gente tenha esse produto estético, que a gente pode falar sobre a questão da linguagem, também não deve falar sobre a questão da linguagem também, mas que é uma produção que tem todo um contexto que está imbricado aí, né? Tem um contexto de gênero, tem um contexto de produção, tem um contexto cultural, né? Tem um contexto social, que fazem com que naquele momento ela conte essa história, né? E o que essa história fala dessa França, né? E dessa cultura, assim. Eu acho que é só para isso que eu queria só contextualizar um pouco antes da gente entrar especificamente no gênero e no filme. Tá ótimo, Rô. Tá. Não sei se a Rebeca está aí, daí já falaria um pouquinho sobre os documentários, possibilidades, né? A gente sempre vê que os alunos procuram, né, esse tipo de manifestação, de audiovisual, para, às vezes, colocar, né, a sua pauta. Então, acho importante a gente saber como fazer esse gênero, né, Rebeca, tecnicamente, como que é pensar no documentário. A gente faz uma educação audiovisual que ela seja não ficcional, ainda que ela represente uma ideia de realidade bem subjetiva, né? Já que ela representa a visão de um mundo, de uma história de uma pessoa, digamos assim, de algumas pessoas, né? Ele tenta explorar essa realidade, então, registrar essa realidade, o documentário, né? E assim como no cinema Agnes, ele vai então essa visão realista, né? Vai ficar nesse caráter, digamos, de acontecimentos reais, vivenciados por ela, né? E a gente, claro, tem que pensar nele, que possibilita, como a Rosa já colocou, né? Que nessa discussão estética e artística, ele também traz à tona questões sociais, questões políticas, né? Questões culturais. Enfim, resumidamente, né, o gênero do documentário, ele tem essa abordagem, né? Mais focada nesse sentido, então. Não sei se a Rosa quer complementar alguma coisa com relação a isso. Eu acho que, enfim, acho que essa é a questão mais importante a gente hoje, sobretudo, né, Rebeca, porque cada vez mais a gente vê como o documentário ele está migrando para uma linguagem ficcional, né? A gente tem, por exemplo, e aí eu fico, né, o documentário é engraçado porque ele é feito, o filme é Brasil, né, mas ele é feito a partir de um edital de pré-documentários de Brasília, que é o Branco Sai Preto Fica, mas quem assiste o filme, né, no primeiro momento, se a pessoa não sabe que está contando uma história real, vai viajar na história de ficção, né? E a gente vai ver como tem outras narrativas que são ficcionais e que vão, então, se apropriar da linguagem documentário, essa linguagem clássica que a Agnes usa nesse filme que ela faz aí, que é um documentário bem clássico, né, para contar histórias ficcionais. Então, cada vez mais esse limite vai sendo atravessado, porque é bem isso que a Rebeca estava falando. Mesmo que seja uma narrativa que quer representar a realidade, ela sempre é um olhar de alguém, né? Ela é sempre alguém, ela é sempre carregada de ideologias, né? Ela é sempre carregada de outros discursos que nos mostram, a partir desse olhar, aquela história, né? Então, isso não deixa de se ficcionalizar também, né? E aí eu gosto muito de uma citação que está lá no Branco Sai Preto Fica, eu adoro, e que lá no final então, do filme o Adley, que é o diretor, vai dizer: das nossas memórias fabulamos nós mesmos. Então, do que a gente vive, quem vai contar ou quem vai ficcionalizar e fabular a partir disso somos nós, né? E isso ele vai buscar lá no Deleuze. Então é engraçado a gente pensar, né? Que ele faz um filme super roots, né? Com pouquíssimo dinheiro, para contar uma história super pesada do que aconteceu, né? Lá, para quem não viu, fica a dica, tá no YouTube, Branco Sai Preto Fica, assista, é sensacional. E ele vai fazer isso de uma maneira encantadora, né? Convidando, então, os protagonistas dessa história para contarem a sua história, e eles não querem contar isso de maneira documental, chegar para a câmera e contar, né? E ele faz um filme de ficção científica. Então, essa questão do gênero documental, da maneira como ele se institui, a maneira como ele está se transformando, eu acho que é muito interessante, né? É um gênero que dá muito pano para manga, né? Cada vez mais é complicado estabelecer esses limites, assim. Essa mescla, né, de possibilidades que a gente tem hoje deixa mais embaçada, digamos assim, essas visões tradicionais dos gêneros, né? Aí alguém perguntou, a Joana perguntou, do que certifica o nome do filme. E aí, como outra exemplo também, se vocês me permitirem, e aí é numa outra ética, outra realidade, inclusive social, que é o Helena, Petra Costa. Né, que é um filme que ela faz para contar a história da irmã, não sei se alguém viu aqui, mas também é uma história bem pessoal, isso também é uma vertente muito contemporânea do documental, né, não sei se a Rebeca também percebe isso, de voltar para as histórias íntimas, mas a partir dessa... essa na Netflix, olha,
Mas a partir dessas histórias pessoais, tocar em questões universais. O Helena, ele é belíssimo e ele é todo feito a partir de imagens de arquivo pessoal, né? Então, a Petra Costa é de uma família de classe média alta, né? E que tinha acesso a uma super-herói, que faz imagens, e essas imagens ela consegue contar a história da irmã, né? Mas contando a história da irmã, que é uma história triste, né? Enfim, não vou dar spoiler, vou assistir. Ela conta belíssimamente, mas através daquela, ela conta aquilo de uma forma, você chegar num ponto universal daquela dor, daquele sofrimento, que toca todos nós. Então, ela consegue fazer isso. Então, o documental, ele tem muitas possibilidades estéticas, ele vai para muitos lugares, né? E ele nos permite esse acesso, assim, a sentimentos, a histórias, a questões culturais. Eu acho que essa é uma bastante legal, né? E pensar também que aqui nessas cineastas que eu mapeei, né? Nessas jovens cineastas brasileiras, a maioria faz documental. Né? Então, isso é uma questão que fica, né? Eu fico me perguntando, será só uma questão estética, né? Ou será um lugar no qual as mulheres estão conseguindo efetivamente utilizar dinheiro, né? E por terem acesso, assim, a esse universo de uma outra forma. Não sei, o futuro nos dirá. Como a Pamela colocou aqui, por uma urgência, talvez. Sim. Mas a gente também, a gente não pode cair também num romantismo, eu acho, né? Eu acho que a questão, e aí eu fico pensando entre representação e representatividade, eu acho que o grande negócio é a gente conseguir chegar para a gente ter acesso a esse trabalho que é fazer cinema, né? E a gente olha para as faculdades no Brasil, a gente vai ver que a gente tem muito mais egressas, alunas, a gente olha para o universo cinematográfico e audiovisual, enquanto o mercado de trabalho, a gente vai ter nos postos mais importantes, homens. Mais importante que eu digo a nível de criatividade, né? Não de criatividade específica, mas da representação no fazer, que é a direção, né, e o roteiro. Então, nesse lugar, a gente vai ver uma ampla maioria nos que estão ganhando dinheiro, né, gente? Porque o que nos interessa é a profissão. Pode ter qualquer um, deixa de fazer tricô, fazer filme. Mas a gente quer ter dinheiro para poder viver, né? E fazer o que a gente quer. Então, aí eu vejo, talvez seja uma possibilidade que as mulheres encontram de ter um lugar para fazer, né? Porque também a gente vai ver que muitas das diretoras que fazem, ou já fizeram, tipo, 1 ou 2 comentários, elas vão fazer ficção. Né? Porque a ficção é uma outra possibilidade narrativa, enfim, outra coisa, né? Então, talvez a urgência seja a urgência de trabalhar, fazer o que se quer, né? Então, e não tanto do que contar. Porque aí já vou parar, tá? Só falando dessa minha pesquisa. O que eu me dei conta também, né? Que se a gente for buscar, existe um olhar feminino no cinema contemporâneo? Existem olhares. A gente vai ter de tudo. A gente tem documentários de tudo quanto é tipo, né? A gente tem ficção de tudo quanto é tipo. A gente tem filme de gênero muito bom, filme de terror dirigido por jovens mulheres, né? Que são sensacionais. Então, também a gente não cai nesse romantismo, é de um olhar feminino, né? Que vai contar histórias específicas a respeito dessa coisa feminina, enfim. Isso, para mim, não me importa. Eu acho que o que me importa é que a gente tenha 51% de diretores como nós somos na sociedade, 51% de mulheres, né? Tendo acesso ao cinema. Eu acho que essa é a grande questão. Aí, depois, a gente vai ter diversidade, né? E aí, também, se a gente entrar na questão da interseccionalidade, a gente vai ver, né? Só para encerrar, então. A pesquisa feita em 2016 pela Ancine a respeito de representatividade no cinema brasileiro, que ela se deu conta. Em 2016, 80% dos filmes eram feitos por homens, 20%, né? Então, você daria, assim, estou arredondando, não é bem esses números, mas só para você ter uma ideia, mulheres, né? Se a gente pensar, olhando para os homens, no total da produção, 2% vão ser homens negros. Ou seja, a grande maioria são homens brancos, né? 2% são homens negros. Depois, mulheres brancas, que em 2016 não tinha nenhum longa estreado dirigido por uma mulher negra. Né? E se a gente olhar para a história do cinema brasileiro, eu acho que a gente deve ter hoje 5 ou 6, talvez agora estreou mais um filme lá do Recôncavo, um belíssimo, que estava também liberado no YouTube, assim como o Café com Canela, vocês podem ver, que é uma coisa super nova. Então, o nosso cinema, não é só no Brasil, né? Eu acho que o Brasil só dá um exemplo disso, mas aqui, como a gente tem essa questão da interseccionalidade, essa discussão muito importante, por questões que nós todos sabemos, né? A gente vai ver que a gente está longe de representatividade no cinema, né? Então, mais do que se preocupar com as histórias que estão sendo contadas, a gente tem que estar se preocupando com quem está contando essas histórias, né? Como é que a gente faz para as pessoas chegarem até esse lugar, né? Então, a produção da arte, isso eu disse essa questão, não, vamos contestar, primeiro, então, dizer, é uma mulher, então, esse movimento protagonizado por homens, né? Num movimento super masculino da novela dark, né? A gente pode, enfim, não vou falar sobre a questão dessa representação, de como as mulheres eram representadas, novela dark, então, isso é muito importante, a gente tem que demarcar esses lugares, porque isso reverbera, né? A produção. Com certeza. Né, Rebeca, não me deixa muito sozinha, né? Vai lá. Com certeza. Né? Aí. E vindo para essa questão, né, já que tu já está trazendo, né, para o nosso documentário aqui, para o nosso ponto de análise, né, para o nosso ponto de convergência hoje, que eu acho que é importante essas reflexões, né, e sim, a gente escolheu pensando, né, que é uma mulher produzindo no fim de um século e começo do outro, né, bem ali no começo dos anos 2000, e essa questão também, né, dela universalizar uma questão e uma pesquisa individual, né, uma curiosidade individual, o quanto isso, assim, também retrata, né, essa questão, porque, na verdade, o próprio título, né, Os Catadores e a Catadora, ela se coloca também protagonizando, acho, né, essa
esse área, né, de disparar, esse disparador, que é ela também se colocar nesse lugar, né, e aí ela vai fazendo, né, esse mapeamento todo, sem deixar de fazer a transição, né, aquelas tomadas que ela faz, né, do detalhe da mão pegando a transição de um lugar para o outro. Achei também uma coisa bem significativa, né, uma coisa, aqueles caminhões super pesados que denunciam também uma questão econômica, né, do mundo capitalista, né, então tem muito elemento, né, que a gente pode analisar, que a gente pode pensar, né, nesse documentário, sem deixar e tornar menos importante todas essas reflexões, né, de gênero, que a Rosângela coloca, né, o quanto ainda é invisível, né, essa potência feminina no resultado final, na comercialização, no poder usufruir de toda essa competitividade, né, de uma forma mais justa, mais natural, né, porque as mulheres estão aí produzindo, enfim. Aí, eu quero só. Não, aí me chamou, né? Agora toma o que te mandaram. Sim, não. Nós estamos aqui com 2 especialistas, né? Não é pouca coisa a gente estar aqui com a Rosângela e com a Rebeca, né? Podendo fazer um mergulho mais profundo aí, que a obra, né? Essa obra, né? É um disparador, assim, para a gente pensar, para a gente apontar possíveis caminhos, né? De protagonismo artístico, cultural, social, enfim. Bom, eu queria falar outra coisa que é a respeito do título. Né? Quando eu vi o título e eu vi a tradução, aquilo disse, pá, tem alguma coisa aí nesse negócio que não tá, né? Enfim, estudei francês 4 anos na URGS, graças a Deus existe a URGS, né? Porque se eu tivesse que pagar aliança francesa, eu nunca tinha estudado nada. Mas faz tempo. Tá? Enfim, meu inglês foi desenferrujando lá escutando o filme. Então. Mas eu não sei se catadores seria a melhor tradução. Eu fui buscar, né? A palavra, assim, né? Claro que uma das coisas mas ela se traduziria muito melhor por coletar e por respingar, né? Porque o que essas pessoas faziam era coletar o que respingava da colheita, né? O que ficava ali, né? E eu achei interessante, e aí vem meu lado comparatista, e proponho para vocês, eu não sei se alguém viu aqui, um documentário fantástico brasileiro que se chama Ilha das Flores. Do Jorge Furtado, a gente assistiu na aula passada. Assistiram? Não a Ilha das Flores, a gente assistiu. Assistiram outra? Como é que é? Daqui a pouco me vê. E justamente, né, para fazer esse link, acho importante. Boa, Rô. E o que eu acho interessante, comparando, e aí, por exemplo, eu sou comparatista, tá, gente? Meu cérebro, eu fiz literatura comparada porque eu sou comparatista por natureza, eu comparo tudo. E aí, então, eu fiquei pensando no fio do Ilha das Flores. Veja bem, tá lá. Que é uma outra pegada. Que é uma outra pegada, né? Porque tem uma questão cultural muito diferente nos filmes, né? Por exemplo, a gente vê como lá na história que a Agnes está nos contando, esse ato de coletar o que respingar, né? Não era algo, enfim, representava a pobreza, sim, as pessoas que precisavam estar lá, o cara vai ler a lei, enfim, né? Mas ele tem uma memória afetiva de uma coisa boa, não é uma coisa apreciativa. As pessoas lembravam, né? Eu lembro com a minha família e tal, né? Chega a ser uma distopia, né? Não chega a ser uma distopia, né? Não é uma coisa, culturalmente aquilo não é uma coisa depreciativa, né? Agora, vamos comparar com como culturalmente a gente olha para a questão das pessoas que vivem do que sobra no Brasil. Ilha das Flores mostra muito isso, né? Contando a história daquele tomate, né? Como culturalmente a gente olha, né, para essas pessoas e para esses lugares de uma maneira distinta, né? Isso tem a ver com a constituição cultural de cada lugar, né? Da França, da Europa, no momento que aquilo era vivido e como isso fica nessa memória, porque as pessoas lembram, isso eu achei interessante, as pessoas lembram daquilo como uma coisa legal, né, uma coisa da família, né. Vamos olhar agora para nossas famílias ali, agora há pouco, de novo, teve inundação, e aí as ilhas e Porto Alegre são lugares que mais sofrem com as inundações, essas famílias estão ali há anos, né, havia um projeto para tudo, para o espaço, e até agora não se fez nada, mas enfim, isso é outra coisa, né. E agora vamos pensar nessas pessoas contando as suas histórias de família, se elas contariam com a mesma memória afetiva o ato de estar ali coletando, né? Coletando aquela comida que está sobrando, e que é uma sobra, não é um rengo de uma coisa, né? É uma sobra do. Então, é muito interessante. Só para dar um insight, assim, né? É um pouco romantizada essa condição, né, no documentário, porque eles não se sentem marginalizados, né? O cara que vai lá pegar o resto
ele vai consciente, né? Já existe uma cultura assim também de não depreciar aquela sobra, né? É uma sobra que é acessível, né? Muito diferente às vezes, né? De um container nosso aqui que tu vê lixo de tudo que é, né? Coisa podre, com coisa não existe, né? Uma cultura de uma seleção, né? Entendendo que alguém pode ainda aproveitar. Então, todas essas questões assim, né, que vem nesse documentário, e se a gente for associar com Ilha das Flores, a gente, né, pode ver, transportar para outra realidade, né, o quanto nossa realidade ainda, né, tem muito a evoluir no sentido, né, de pensar, né, nas sobras como um possível reaproveitamento, né. Estou pensando na parte da alimentação nesse momento, assim, Sim, estou pensando exato. na parte da E comida, né. há todo um movimento, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu sei que existe disso, né? De gente que faz, que promove a questão das pessoas se alimentarem só com o que é descartado, né? Para mostrar quanto a gente desperdiça de comida. Enfim, mas isso só para mostrar assim, como essas produções fazem esse retrato cultural, né? Elas não estão contando isso, a gente olhando para elas e comparando, a gente vê essas diferenças. Eu queria dar uma lida Eu queria dar uma lida aqui, Rô, para disparar um pouquinho aqui o que os alunos estão colocando, tá? A Jéssica colocou aqui, ó. Eu queria dizer que adorei assistir esse documentário, tenham cuidado, sensibilidade, se assim posso dizer. Enfim, deu para sentir essas sensações. Uma das partes que mais me chamou a atenção é ela pegando caminhões, né? Parece um momento de respiro ali no meio do filme. Me remeteu a alguns momentos da infância. Do mais, é um documentário que trata de tantos assuntos importantes, mas o que mais ficou em mim foi: enquanto uns têm muito, outros não têm direito de ter, nem que seja pouco. Reflete muito nosso país. Daí, vou seguir um pouquinho. Nossa, a Dara estava escrevendo justo sobre essa relação com a Ilha das Flores, né, que tu já colocaste aqui. Daí veio ali a Joana nos memorando do Veja Bem, do Jorge Furtado. Sim, fiz várias relações com a Ilha das Flores, é uma coisa bem impactante, tá? Até a pobreza é diferente, ok, né? É diferente aqui, tem a memória da guerra lá, diferente também daqui. Ainda se consegue ter um afeto, não é algo degradante. Aqui é apenas pobreza. Achei muito o mapa para largar coisas, objetos. Que tem toda uma cartografia, né? Das sobras, né? Então, já acho que é Frigan, tá. Né? Esses que comem, né? Tem todos, se negam a comprar comida, compram, fazem isso. Para trazer, assim, acho que é importante, né? E é bom vocês ficarem aqui comentando, refletindo. Sim. E nos dando bala aqui para nós pensar juntos, né? E eu estava pensando, né? Quando a gente vai, tem uma orientanda minha que gostaria de trabalhar com audiovisual, assim, o quanto a gente ainda tem que engatinhar, né? Então, é importante ouvir a Rebeca e a Rosângela, assim, para ver, né, como que a gente pode se meter numa área que não é tão dada, né? Embora a gente está do ladinho aí do curso de cinema, mas a gente, né, pode partir de uma inspiração, disparar de uma questão e de um problema pessoal, né, para universalizar, e acho que essas saídas e as reflexões são importantes para isso. E aí até eu queria ver, pensando um pouquinho junto com a Rebeca, né, o que a gente vê nesse momento, assim, uma geração que chega, eu olho a Rebeca tem os pequenos, aí os filhos também, eu olho para minhas sobrinhas, convivo mais, uma tem 10, a outra tem 6, a outra tem 3. A familiaridade que elas têm com os aparatos, né, do celular, que hoje em dia com o celular, bom, minha sobrinha de 10 anos fez stop motion, né, elas fazem vídeos, eles editam, elas baixam o aplicativo e aprendem intuitivamente a usar melhor do que a gente, né. Essa habilidade com a linguagem audiovisual que nasce, sobretudo da internet, do acesso que esses pequenos têm, para o bem e para o mal, né, a gente, enfim, está posto, né, a gente não vai conseguir voltar para trás. Então, a gente tem uma geração que nasce das histórias audiovisualmente, né. Então, veremos uma transformação, estamos vendo já uma transformação na audiovisual muito notória, assim, e, sobretudo, o que muita gente faz na hora que está fazendo esses pequenos vídeos e tal, está documentando, né? Está documentando, está falando sobre as suas histórias de vida, e aí toca no YouTube, e aí o pessoal vai lá e se reconhece com aquilo, e acaba, né, tendo esse diálogo com essa produção. Então, a gente está vendo, né, Rebeca, uma geração, eu acho que isso no pessoal que está lá nas aulas de cinema, há uma diferença de quem entrava lá na década de 90 para fazer cinema, enfim, também eram poucos as faculdades. Quem chega hoje, né? Quem chega hoje tem um conhecimento de linguagem
já não dá hoje. Talvez não saiba dos nomes, que a gente fica anos aprendendo, que a gente acha que isso é dominar a linguagem visual, mas tem intuitivamente saber enquadrar, intuitivamente sabe trabalhar com profundidade de campo. É um negócio... A gente pode pensar que com essa possibilidade dos smartphones, né? Enfim, hoje a fotografia, a produção visual toda é feita no celular, mundialmente. A maior parte, digamos assim, não são cinema, né? Mas se a gente botar antigamente, para bater uma fotografia, tinha que ter uma máquina, né? Agora é muito fácil esse acesso. E fora isso, né? A gente pode até ir mais um pouco adiante, né? Pensar que essa busca pela representação, pelas narrativas de si, pela sociedade do espetáculo, como a gente vivencia, né? Principalmente pela questão da internet, dessas mil possibilidades da gente ser protagonista das nossas histórias, estimula, né? Então as crianças já nascem nesse meio, né? As pessoas já convivem nesse meio, onde construir uma narrativa de si. Eles são os criadores, são os protagonistas, né? E, enfim, é quase como uma autoetnografia desenvolvida numa produção audiovisual na rede. A gente pode apontar até pelas questões do Instagram, pelas stories, né? As timelines, enfim. É uma coisa, assim, extraordinária e assustadora, né? Assustador, né? Agora, eu não sei se vocês viram Ai, gente, vou ter que... Assim, ó, eu olhei muito rapidamente, mas eu acho que é o Ridley Scott. Acho que depois a gente confere. Que propôs que cada um gravasse o seu dia, 25 de julho agora, e mandasse. O projeto que está sendo feito por ele, moço, a partir, então, dessas gravações, qualquer um, eu, vocês, todo mundo, mandar, e ele vai, a partir dessa, coletar, eu acho, não tem como imaginar a quantidade de gravação que eles vão receber, fazerem um filme. Né? Então, qual vai ser o trabalho desses diretores? Selecionar as filmagens e editar. Viu, Hamilton? Cada vez mais eu vejo a produção audiovisual sendo um resultado criativo da edição e da montagem. A gente tem uma profusão de conteúdo e de produção, né, que a atividade está como conseguir fazer, né? Recortar o momento ideal e fazer com que esse momento converse com o outro, a partir daí contar uma história. A questão das narrativas, assim, especificamente. Então é muito doido. E é engraçado que a gente pode fazer um paralelo também, justamente nessas produções audiovisuais, né, que se desenvolvem principalmente nas redes sociais, como elas também poderiam ser pensadas, de certo modo, como pequenos documentários, né, autobiográficos, né, de si, bem muito colocados, né, a gente está escolhendo a foto, escolhendo a imagem, botando filtro, construindo uma história, as pessoas vão seguir, acompanhar, né, por um longo período de tempo, mas né, são manipuladas, são subjetivas, assim como qualquer outro documentário, né, gênero mais tradicional de documentário. Então, essa produção é estimulada na cibercultura também, né, principalmente por questões de valores sociais focados na visibilidade, popularidade, que as pessoas buscam muito na rede, para interação, nesses valores que são exacerbados, mas que conversam, né, com o tradicional, que são adaptados agora também, né, e potencializados nesse novo universo que a gente vivencia. A gente não se dá conta, por exemplo, a linguagem que a Agnes usa, que é uma linguagem super tradicional, né, que é aquele documentário que tu fala para a câmera, né, e ela ainda faz a voz em off, ela conversa com as pessoas, às vezes ela bota a voz, isso acaba ficando no imaginário, acabou ficando no imaginário construir, e é assim que a gente vai fazendo tudo, né, a gente não foi uma coincidência que se nasça esses conteúdos no YouTube falando para a câmera, né, isso vem do documentário, né, se construir narrativamente no imaginário, as narrativas estão tudo muito imbricado, né, naquele momento era a tecnologia que se tinha, a Agnes foi aquele jeito, se ela seguisse produzindo, os últimos trabalhos dela, sinceramente, devem estar influenciados por essas novas linguagens de maneira contemporânea. Então, eu acho que como todas essas produções, elas estão interligadas em uma grande rede narrativa, que vai construindo e transformando essa linguagem que a gente usa, né. Inclusive, nós falando, claro, nós falando, está fazendo isso. A própria forma, né, que sai, achei interessante, né, na live que a gente fez ali na videodança, né, e isso aparece muito na obra da Ari, é a questão assim, ela sai de uma pintura, ela vai para a fotografia e ela vai para o audiovisual, né, então a própria trajetória conta um pouco a história, né, do uso da tecnologia avançando, né, das novas tecnologias, né, e agora eu estava pensando, assim, ontem na aula que eu trabalhei de tarde, a gente tem uma professora que disse que os alunos, assim, estão usando o TikTok, né, para suas fotografias, para suas produções, né, e aí dá para a gente fazer essa relação, né, o quanto dá também para, através desse dispositivo, né, fazer uma perversão do uso tradicional dele e usar em próprio benefício, né, de uma possibilidade gratificada, né. Então, um pouco dessa questão da geração, né, dessa geração que vocês colocam, acho que é bem importante, assim, a gente pensar, e daí também estava pensando aqui, né, quando vocês falam da tomada de cena de si, né, do interesse de si, na história, né, a gente, através das coisas que a pessoa escreve, tu pode fazer um traçado histórico, né, pode fazer uma articulação com o tempo em que ela se manifesta, né, então isso também, para linkar, assim, com essas possibilidades de cartografar, né, de historicizar, a gente está conectada no tempo, né.
E aí falar, sobre imagens técnicas, enfim, as relações com tecnologia, né? Eu acho que a grande sacada que separa ou que demarca o trabalho artístico é justamente subverter a tecnologia, né? Subverter a produção que essa tecnologia pode fazer. E a gente vai ver, por exemplo, hoje uma coisa também que já tem muita produção dentro do contexto do que se vê, que são as filmagens de câmeras de segurança, por exemplo, né? Já teve uma série toda feita utilizando imagens de câmera de segurança, né? Tem muita videoarte trabalhando com imagens de câmera de segurança, já temos filmes trabalhando com imagens de câmera de segurança. Então, esse também é a questão de como utilizar o TikTok. Então, quando tu consegue olhar para essas tecnologias e fazer com que elas realizem algo que foge dessa natureza para a qual elas estão feitas, né, e que tu consiga, além disso, visibilizar essa tecnologia, eu acho que esse é o grande lugar da arte que trata com tecnologia, né, de olhar a questão da narrativa, da própria linguagem que essa tecnologia pode, e o que ela faz e a maneira que pode subverter isso, né, ou fazer algo que não se espera. Então, as primeiras videoinstalações com câmeras de segurança foram bastante surpreendentes, mas hoje em dia isso já está um lugar comum, né. Então, esse é um lugar sempre em tensão, né, para a gente ir transformando essas tecnologias. É assim com o TikTok, com todas essas outras que nos permitem, sobretudo, fazer a produção de imagem, né, essas técnicas. Enfim, como eu vejo, tá, gente? Talvez um pouco inspirada no nosso saudoso Arlindo Machado, né, um grande pensador da questão das imagens audiovisual no Brasil, que nos deixou agora há poucos dias, né. Enfim, talvez muito influenciado pelas leituras do Arlindo Machado. Quem mais? Né, tem algumas camadas, assim, o pessoal está trazendo algumas impressões, assim, que foram mais impactantes, né, no deleite da narrativa, dos de Le Glaneur e La Glanesse, né, inclusive isso de separar lixo, né, a Thaís falando ali, mostra em várias cenas que encata no urbano, no sítio é tudo misturado. Gosto muito da parte do homem que era caminhoneiro no passado, que ele diz, né, não tenho medo de sujar a mão, depois eu limpo, e mostra coisas ainda boas para consumo que pegou no lixo. E ainda aqui, uma coisa que chama atenção, né, que ela faz ela cria um pouquinho a questão, né, do urbano e do rural. Então, ela acentua um pouquinho essa diferença, né, de tu ir catar na plantação, que sobra lá da colheita, né, e o que está no ambiente urbano, já transformado, já catado, mas aquilo que sobra. Então, é bem forte essa parte, né, Thaís, eu ainda coloco ali. E também quando ela fala para o chefe de cozinha, né, que é um coletor, catador de ervas, e ele diz que é algo da família, ou seja, não é algo super desenvolvido em todos, isso de coletar. Existe, sim, um preconceito de classe para isso. Quem cata ou coleta apenas por opção é minoria. E aí tem toda uma questão tradicional que vem, né, eles falam do avô que catava, falam da família que era catadora. Então, né, existe um movimento, assim, de despreconceitualizar, né, a intenção dela, assim, de falar, né, o quanto isso pode ser natural, né, já crescia, e daí ela coloca a máxima ali, bem no começo do filme, né, do documentário, ela fala assim, eu aprendi que a gente não deve desperdiçar, né, e o quanto a gente está tendo que pensar nisso agora, né, com relação à produção de lixo, com relação, a todos os problemas ambientais, que inclusive estão impedindo que nosso país, né, consiga fazer as suas negociações internacionais por conta desse barbarismo aí das questões ambientais, né. A sua palavra que sim, no filme, o filme retrata esses vários lugares, né? E tem alguns que não permitem, talvez não, ali são egoístas e tal, e tá tão mal. Eu acho que isso tem a ver com, são questões de lugar e de tempo, né? Contextualizadas, como você vai se transformando, né? Eu acho que a questão da guerra, eu acho que essa memória da guerra é algo bastante marcante, né? Nessa questão, né? De como lidar, muita coisa ao mesmo tempo, de como lidar com essa possibilidade de permitir ao outro coletar o que me sobra, né? Permitir ao outro acesso a esse bingo, né? E o que eu acho que a Agnes faz e mostra muito bem quando ela faz o contraponto com as pessoas aí sim catando lixo, né? Porque o catar está escolhendo ali, né, entre o que é consumível e o que não é mostrar como, de uma questão que havia uma certa comunhão de sobrevivência antigamente, né? Em um momento, então por isso que isso é sempre uma memória, né? Então eu colhia o que eu conseguia e o que ficava ali eu não queria que aquilo fosse desperdiçado, então permitia as outras pessoas, as que viviam ali, coletar essa situação. E como essa comunhão de sobrevivência, ela vai mudando com o passar do tempo, né? Então, ela chega no contemporâneo. Bom, no contemporâneo, isso está completamente apagado, né? O que a gente descarta, a gente considera lixo, e quem vai ali, né, catar esse lixo é uma pessoa que está marginalizada na sociedade. E quando eu tenho um descarte, que seria um descarte consumível, eu não deixo que as pessoas tenham acesso. Eu acho que essa tá a grande questão que, pelo menos na minha leitura, é isso, né? Mostrar esse distanciamento de uma visão mais coletiva de sobrevivência, de um momento no qual tu precisa e tu olha para o outro essa necessidade, né, de permitir e de ajudar que todos sobrevivam, né? Um pouco a gente pudesse trazer hoje para o nosso contemporâneo, né? Que a gente talvez esteja no momento de olhar e buscar coletivamente permitir que todos sobrevivam, com as desigualdades que a gente está vendo tão acentuadas nesse momento, sobretudo.
Então, enfim, para mim é essa, e por isso que tem esses momentos que a gente vê essa diferença entre essa memória afetiva desse momento de comunhão, né, e o contemporâneo, ou com o passar do tempo, como isso foi se transformando de uma maneira completamente mais egoísta e capitalista, né, que o que eu possuo, mesmo o que eu descarto, não é algo que eu vou permitir que o outro tenha acesso, sem que para isso se pague ou ele faça uma coisa em troca. Importante, olha, Jair, vamos falar, eu fico aqui o que vocês colocam, vocês não têm vontade, que legal, tem uma participação da fala, achei bem importante aqui a outra, Jair. Eu achei que a campanha, né, que não vai tem muito mais, né, até 10 e meia só. A louca tem reunião ainda. Tá? Se alguém falar, pode romper, a clima aqui, a gente vai deixar um pouquinho mais baixo, mais íntimo, né, agora tá, Jair, vamos ver se consegue. Não sei se a gente tá falando de uma geração tecnológica que faz a gente, é isso. Consegue? A Thaís também quer falar? Eu vou... Voz da Jair. É tu, Jair? A voz masculina? Tô conseguindo. Não, não, eu vou, Jair, mas tu interromper, por favor. Então, Jair, coloca aqui, ó. Oi, Jair. Aí. Que bom. Vocês não estão colocando, eu tô aqui só também. Que questões você está colocando aqui, que ótima, achei ótima essas reflexões. Não está te escutando? A gente está escutando, inclusive. Não, acho que não escuta. Está escutando. Eu vou fazer aqui, né, fala que trouxe meditações sobre poder, como você funciona, pensar muito sobre a comunicação, e depois então, tudo isso né, para valorizar essa atenção, né, fica estabelecida e eu acho que ela coloca de uma maneira que nos bate a mente, né, essa questão assim, né, não é essa, assim, não direta medida, então vai ter o sucesso mercadológico, então, entra toda essa situação, né, do consumo associado ao agregar, né, a cor, e vem outros, né, outras questões, né, que vem desse padrão, né, não respeitar a diversidade, inclusive do alimento, né, da produção do produto primário. Então, tem toda essa questão, né, da infusão de substâncias para deixar o aspecto mais vendável, né, no caso. Então, aí entrou aí falando a questão do agrotóxico, daí vem toda essa questão, né. Então, é uma isso que eu sei, um pouco essa impressão que me dá do filme, né? Que é contar essa história de como o mundo muda, né? A partir do capitalismo e acaba excluindo muito mais as pessoas ainda, né? Porque mesmo no momento em que, provavelmente, teríamos também desigualdade, mas havia um outro pensamento, né? Um outro pensamento que, de certa forma, em algum momento comungava ou propiciava essa comunhão de deixar o acesso das pessoas àquele refino da colheita. E que, com a ascensão cada vez maior do capitalismo, né? A gente, enfim, só basta lembrar das pessoas também descartam comida boa, né? E por aí, questões que se colocam, que legal, porque isso comida, comida artesanal, enfim, nem sabe que não é só isso, né? Então, essas questões se atravessam. Isso aí. E eu acho que nesse ponto o Chay foi pontual, isso é a grande questão, né? Como o mundo vai se transformando um mundo de egoísmo, né? Acho que é uma palavra que aparece ali no documentário, mas se transforma assim. O valor é o valor que pode pagar, né? Vocês me estudam? Sim. Eu acho que é mais por início, assim, né? E quando os coletores, né, enfim, estão vendo as batatas, eles falam sobre a falha da máquina. Da máquina falha é bom para nós, porque a gente consegue coletar. Aí eu fiquei pensando nessa questão de a falha da máquina faz com que esse sistema todo que o Jair comentou, eu estava comentando, enfim, ele tivesse um erro e desse erro saísse algo bom, entende? Achei isso muito interessante, assim, para a gente pensar a nossa relação com as máquinas todas, né? Com as máquinas todas que servem. Humana na falha da máquina. Exato. Ou essa nova perspectiva que nós temos de talvez uma sustentabilidade, uma outra hora muito interessante, mas por fim, quando estás falando de um projeto nas escolas para crianças, ensinando tipo a reciclagem, ou a reutilizar o material para poder fazer outros objetos, ou desenvolver trabalhos artísticos para com as crianças, a Agnes fala, né? Elas tocam em lixo. Será que elas já apertaram a mão de um catador? Será que elas já viram um lixo sujo? Então também existe isso um pouco da maquiagem do que é sustentável, né? Pensando para nós aqui. Exato, porque, por exemplo, nós no Brasil somos líderes em agrotóxicos, certo? Nós temos muito descarte, não só no produto final no restaurante, mas também nos alimentos que nós compramos na feira, enfim, na feira, no supermercado, principalmente. E a gente se importa muito, assim, a questão é que nós, enquanto consumidores, fomos levados pelo meio dessa do que é bonito, do que é bom, a coloração, a textura, o tamanho, e etc. Mas existe também uma visão tipo, muito maquiada, assim, do que é... Exato, todo mundo vai ou comprar mais sustentável, todo mundo fala orgânico caro. Claro, é um outro ritmo de produção. Mas muitas vezes também a aparência do orgânico não vende. Então, né, enfim, sempre um pouco disso, sobre essa falha da máquina e depois sobre essa maquiagem que a gente inventou também para tratar o que seria sustentável. Assim.
Sim. Aí eu lembro de uma outra coisa que vocês não vão lembrar, porque faz muito tempo que nem pra mim, com certeza vai estar caindo, que é a Dona Xepa, né? Dona Xepa, que foi aí a importância das narrativas audiovisuais, entendeu? Então, Dona Xepa foi uma telenovela que fez um sucesso e contava a história de uma mulher, né, classe baixa, que sobrevivia a partir da que é a Xepa. A Xepa não tem uma escrevada, né? Enfim, o sucesso de banca, e o mais tarde fazer um negócio que ele tudo né? Então, a relação com o descarte, ou com essa obra, ou com o que vai esteticamente, para ser comprado, pagar dinheiro, né? Essa relação é algo que está prendendo a nossa cultura desde sempre com o capitalismo se torna muito mais evidente, né? E aí concordo muito contigo com essa coisa dessa fetichização da reciclagem, romantização, seria mais transformar em algo mais cool, assim, né? É bem isso, né? O que a gente recicla, o material que a gente trabalha para as crianças para reciclar. É muito diferente do que a gente vai ver uma coisa de reciclagem aqui, né? O cheiro é uma coisa impressionante, né? Então tem muitas questões que eu acho que às vezes a gente pensa essa coisa assim, mais de boutique, é claro dizer, né? Reciclagem de boutique, e a reciclagem que vai tirar o sustento. A maioria das escalas, nas usinas de reciclagem desse. Novamente, que são de família, enfim, e tal. Tem até, me coloquei aqui num evento que teve do Clube de Economia da UFPEL, e uma das linhas de pesquisa que mostraram foi exatamente a cultura da xepa, assim. Então, todo um programa de receitas, só as obras das folhas, né? Aquilo não é imediato, né? Mas as obras, as festas também tem essa, assim, o café, vai ser colocado, né? De maneira de como precisar sempre. Dá para fazer isso, eu consigo subir e colocar no YouTube, tá? Então, porque a ideia é que a gente disponibilize para quem não conseguir, né? É a gente sempre no final, a nossa gente no final, tá? Para nossa academia, toda vez se alguém tem alguma ação, tá? Você pode. E a educação, assim, essa, acho legal, gente, né? A gente precisam da gente revisar o Ilha das Flores, acho que é importante, né? Que a gente já anunciou um pouco do furtado, a gente não consegue do excesso de informação e tem tudo a ver com o tema que é visual. Então, acho que é fantástico. E agora parece que esse filme passou à frente, tem um outro curta documental ficcional que mudou desse filme, muito bom no YouTube também. Mas das duas, durante muito tempo, o curta-metragem mais premiado está sendo né? Tem outro, né? Mas é muito grande, né? Eu acho que eu não gosto de então, assim, essa nossa reflexão, essa questão da sobra entre essas vou colocar aqui, a gente dá uma visitada, então fica como uma tarefa da semana, né? Para todo mundo dar então, uma visitada no Ilha das Flores, que acho que é disponível, não precisa fazer todo esse leve que eu fiz aqui, precisa seja né? Não sei se tá. Não sei se tá. Mas não é difícil, a gente não vai dizer como você não acha. Tá, assim. E aí, se alguém mais uma questão para colocar, quero agradecer a família que já foi, né? Essa discussão sentada, discussão, né? De aula, como atividade. Baixado. Thiago, fui prática, mas nem tanto, Rosângela e Rebeca, vocês viram a vídeo lá. Então, tá? Muito bom. Primeiro curso. Aí, você falar então uma coisa, mas a gente vai continuar, né? Nossa cultura visual, a gente vai trabalhar assim, né? Precisando de ai, que legal, Carol. O pai foi assistido em família, em casa, gerou muitas discussões. Que bom, que ótimo. Eu ontem também, depois eu terminei de ver, novamente, eu tive que compartilhar com minhas filhas, assim, eu digo, por favor, muito bom, porque isso suscita tanta coisa, né? Tanto sentimento, tanta reflexão, a gente se coloca, a gente entra dentro, sai fora, a gente associa a metáfora, né? A gente gasta também um pouco, né? Junto, e é isso que é uma questão, né? É isso que é uma contemplação. Já fala, você Rebeca, tá? É uma outra tempo, porque o filme tem várias coisas que são interessantes, falar sobre Tá, eu fico a dúvida para então, para assistirem o Ilha das Flores, tá? Para suscitar daí, talvez, né? Um pequeno. Lixo de vocês? É, no nosso lixo, na produção de lixo. Tinha uma tarefa com limite até ontem. Não tem essa tarefa. Essa tarefa não tem. É só vocês. A tarefa é vocês assistirem, tá? Então, podem colocar qualquer tempo. Eu vou desbloquear aqui agora, tá? Então, bom, é isso, pessoal. Então, a gente agradece. Que bom, assistir e flores. Tá, pessoal, isso, né? Pega a roupa, mas também tem discussões assim, pessoal, né? Porque a gente fica bem limitado no repertório que a gente tem. Então, muito aprendizado, eu feliz, né? De poder estar nesse meio, aprendendo a cada dia. E, enfim, né? Tô aqui como uma mediadora entre vocês e as nossas convidadas. Eu adorei, obrigada por escutarem e me aguentarem. Eu fico lá na nossa fazer a reflexão, a associação da Ilha das Flores, né? Já fica um convite para uma passadinha, pelo menos, né? E a gente fazer algumas reflexões do culto visual, né? E aí depois a gente pode comentar, de repente tem um pouquinho também no final para fazer a discussão, vocês já convidaram para a próxima live do 29. Tá bem? Um beijo pra todo mundo. Então, boa relação na Ilha das Flores. Confiem nela. Vai, Ana. Agora que ela virou de doença, ela vai assim, tipo... Porque a gente vai comer seguidor. Então, tchau, gente. Até mais. Tá bem? Valeu, pessoal. Rosângela, eu quero baixar esse